Boa noite, pessoal. Tudo bem? Foi um desafio fazer esse evento, mas depois que eu descobri que eu tenho um monte de amigo, família grande e clientes fiéis, foi fácil. É muito bom estar aqui, ver vocês aqui, receber os amigos. Queria agradecer todo o meu time do Opera que fez isso acontecer, aos meus sócios, à equipe de marketing. Agradecer a minha esposa que sempre me incentivou a estar nesse palco, falou que é uma das coisas que eu sei fazer de melhor. Então espero que isso realmente seja uma inspiração para todos vocês. Queria agradecer a minha família, meus filhos que estão aqui. Obrigado pela presença. E eu vim falar algumas coisas para vocês que parecem óbvias, né? Quando vocês verem algumas coisas nos meus slides, ou quando ouvirem eu falar alguma coisa, vocês vão perceber que isso é óbvio. Mas eu sou da pessoa que adora dizer que o óbvio também precisa ser dito. E o que a gente vai falar aqui é sobre isso. O que a gente construiu nessa história de 4 anos é uma realização de um sonho, de uma ideia e principalmente de olhar para o cliente de um jeito diferente. A gente lida com crédito, a gente lida com confiança, mas principalmente a gente lida com pessoas. Então o que a gente vai falar para vocês hoje aqui é de pessoa para pessoa, é de gente para gente, que no fim do dia é o que a gente acredita, que são as pessoas que movimentam os negócios e por isso que nós estamos aqui. Então eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, vou falar um pouquinho de como a gente chegou até aqui e hoje o meu sentimento é de extrema gratidão. Então, de novo, se eu falar alguma besteira aqui, se eu falar que para vocês não serve, entra num ouvido, sai no outro e tá tudo certo. Mas a gente parte do princípio que a gente vai sair daqui melhor do que a gente entrou, todos nós. Então vamos lá. Eu queria falar um pouquinho para vocês da minha história. Eu decidi começar a nossa apresentação com essa frase que para mim ela é fundamental. É difícil para um empreendedor não aceitar ou aceitar que passa por dificuldades. E todos nós, como os empreendedores e os nossos clientes que estão aqui, sabem disso. O maior desafio do nosso negócio é ter coragem. E a gente descobre como a gente é diferente quando na adversidade a gente cresce. E eu adoro essa frase do Ayrton Senna. E tem uma outra que eu adoro muito, que ele fala, que é na curva que os bons aparecem. Porque na curva todo mundo freia. E quem sabe o que está fazendo, acelera. Então esse é o nosso movimento. E é isso um pouco do que eu acredito. Que enquanto todo mundo está indo para um lado, a gente consegue ver a oportunidade do outro e consegue crescer. E é isso que a gente faz. Então eu queria que vocês levassem isso para vocês. A diversidade é o movimento do crescimento. Pensem sempre isso. Quanto maior a diversidade, maior o crescimento. Bom mar nunca fez bom marinheiro. Então a gente precisa aprender a crescer na diversidade. E para mim isso é um mantra e queria que vocês confiassem nisso. Quanto mais difícil, mais a possibilidade de vocês aprenderem e crescerem. Não esqueçam disso. Falar um pouquinho da minha história. Eu tenho formação em tecnologia, tenho formação em administração. Comecei a minha carreira no bar do meu pai quando eu tinha de 10 para 11 anos. Meu pai tinha um bar aqui na cidade, é isso mesmo, ele tinha um bar mesmo, de pinga, de bêbado, isso. E eu ajudava ele, porque a minha mãe trabalhava o dia inteiro fora, e eu ficava lá com ele, ajudando ele. E ali eu aprendi uma coisa que eu nunca vou esquecer, que é como tratar o cliente da maneira que ele gosta de ser tratado e fazer a leitura de cada cliente. Aquele que gostava de tomar o copo gelado, aquele que gostava de tomar o copo mais baixo, aquele que gostava da cerveja mais gelada, aquele que gostava da Antártica feita em Joinville, da Brahma feita em Curitiba. E isso foi me dando um grande estalo. E sempre olhei para aquilo, apesar de meu pai não ter a disciplina de levar aquilo adiante, como uma oportunidade de fazer a minha vida. Ou seja, eu decidi que eu faria a minha vida. Eu construiria a minha forma de ver a vida do outro lado do balcão, ou seja, tomando as decisões. Depois disso, eu fui trabalhar antigamente nós chamávamos uma factory, né? Hoje essa empresa ainda existe, é um concorrente nosso, né? Eu acho engraçado porque eu passei por essa casa, aprendi muito das coisas que eu aprendi, eu levo até hoje, mas essa casa não nos digere muito bem, né? Eles brincam que a gente constrói castelinhos de areia. É uma pena. Aprendi muito lá, cresci muito lá, e depois resolvi ir para a instituição financeira. Fui para um grande banco internacional e tive o prazer de ser gerente geral, e várias pessoas que trabalharam comigo lá estão comigo hoje no meu time. E várias delas estão aqui, trabalhando com a gente, crescendo com a gente e aprendendo com a gente. Eu aprendi muito nesse banco, cresci muito, mas tem uma coisa que eu decidi, que eu não iria ser corrompido por ninguém, o que eu não iria aceitar mais daquilo que o meu esforço dependesse. E no banco eu percebia que eu dependeria de política,
dependeria de amizade, dependeria de relacionamento e de puxa-saquismo. E eu falei que isso eu não quero para minha vida. Resolvi sair e empreender. E abrimos lá atrás o primeiro fundo, a primeira factory, evoluímos, aprendemos, erramos, tivemos a oportunidade de fazer a venda, fizemos a venda, me realizei como profissional, realizei o meu time como executivos, mas a gente ainda queria fazer mais. A gente precisava construir algo a mais. E por isso que nasceu a Ópera. A Ópera nasceu de uma vontade minha e do meu time de fazer para o cliente aquilo que ninguém fazia, que era dar o guarda-chuva naquele momento que ele precisava. Né? Guarda-chuva em dia de sol não serve para nada. E a gente entendeu que no Ópera nós faríamos diferente. A gente daria para o cliente aquilo que ele precisa, que é apoio, suporte e atendimento para poder crescer. E isso foi a nossa história de crescimento até aqui. E esse é o desejo do Ópera. Então aqui eu quis falar um pouquinho da minha ideia. E também fiz alguma outra loucura. Tem alguns amigos aqui. Depois que eu vendi a antiga empresa, fui ser presidente do Samay. Fiquei 7 meses lá, fiz grandes amigos. Inclusive alguns amigos desses trabalham comigo hoje. A gente descobre talento o tempo inteiro. E é muito gostoso acreditar que essas pessoas confiam no nosso trabalho e estão do nosso lado. Então tive uma passagem pelo setor público também que aprendi muito a respeitar as pessoas, a fazer mais com menos, que no setor público é isso que a gente faz, é mais com menos o tempo todo e acreditar nas pessoas. Porque quando você entra num ambiente e você acredita nas pessoas, você vence barreira. Então essa é um pouquinho da minha história. E aí vocês vão perguntar, Gustavo, o que que faz o Ópera? Para que vocês nasceram? Tem gente que fala que a gente ainda é factoring. Tem gente que fala, é difícil para os meus filhos fazer o que eu... quando perguntam, o que teu pai faz? Eu falo, é um pouco difícil explicar. Mas simplifica, fala que ele é agiota, né? Daí eles perguntam, mas daquele que mata? Não, eu falei, nós evoluímos um pouco, nós estamos mandando matar. Facilita um pouco. Mas é difícil. Nós transformamos uma operação, né, que hoje é um FDIC, mas a gente não se denomina FDIC. A gente se denomina uma empresa que é uma propulsora de negócio. A gente dá segurança para o nosso cliente meter o pé no acelerador. Por quê? Em algum momento ele vai precisar de recursos para crescer. Precisando de recursos para crescer, a gente está do lado dele. Em algum momento ele vai passar dificuldade. Eu não conheço nenhum negócio que nunca passou por dificuldade. Eu não conheço. Todos os negócios passam, ainda mais no Brasil, que as crises aqui são cíclicas. E quando esse cliente passa por dificuldade, a gente está do lado dele. Então a gente é um propulsor de negócio. Ora a gente pode ser FDIC, ora a gente pode ser banco, ora a gente pode ser um motor de crédito, ora a gente pode ser uma empresa de cobrança, né, Jackson Silvano? A gente pode ser tudo. A gente quer dar um suporte para os clientes crescerem. Propulsor. Eu sempre falo que o cliente tem que entrar aqui maior do que ele entrou e ele precisa sair forte. E a gente faz isso todos os dias. E faz isso com o nosso time também. Eu sempre olho para o meu time e digo, cara, se a gente não crescer todo dia, a gente está fazendo tudo errado. E é isso que a gente precisa fazer. Então nós somos um propulsor de negócio. E aí eu queria falar um pouquinho sobre os nossos valores. Pô, Gustavo, que chato falar de valor. Não, não é fato. Valor é aquilo que quando eu tenho coragem de mostrar para nossa empresa tem, se a gente pisar fora desses valores, vocês vão nos cobrarem. E a gente sempre fala isso numa visita, fala isso num contato com um cliente, e eu uso isso para minha vida. Se os nossos valores não estiverem transparentes para o cliente, a gente vai cometer erro. Mas quando o valor está transparente, a gente vai brigar com ele, vai ser sempre firme naquilo que a gente acredita. E o primeiro valor nosso é falar a verdade. Cara, pior que seja, fala a verdade para o teu cliente. Fala a verdade para o teu investidor, fala a verdade para o teu parceiro, fala a verdade para o teu cliente. A gente precisa falar a verdade. Sem verdade, não tem negócio. Outro, a gente gosta da simplicidade. Né? A gente fala, ser simples. Eu sou do antes feito do que perfeito. Quando eu falo isso, a minha esposa se arrepia, bota a mão ali, dá ataque no coração. Porque perfeccionista como é difícil lidar com isso, né, amor? Mas eu sou do antes feito do que perfeito. Porque quando você toma a decisão de fazer, você já evoluiu. E dentro da nossa vida é assim. Outro que a gente preza muito é a autonomia. Quem está mais perto do problema resolve. Se o problema precisa passar por hierarquia, o cliente é impactado. Então, quem resolve primeiro é quem está perto do problema. Depois, a gente é resiliente. Trabalhar com crédito no Brasil precisa ser resiliente, e a gente é. Ou seja, a gente não se abate com pouco, nós vamos perder dinheiro. Eu sempre falo que empresas do nosso segmento que falam que não perdem dinheiro, ou não estão trabalhando, ou não estão fazendo nada, ou estão mentindo. Mas a gente perde dinheiro, só que a gente não deixa se abater. E a gente cuida das pessoas. Depois vocês vão ver algumas dinâmicas nossas aqui e vocês vão entender o quanto a gente cuida das pessoas. A gente nasceu para cuidar das pessoas. Porque eu acredito muito que líder não cuida de negócio, líder cuida de gente. E gente cuida do resultado. E é isso que a gente tem que fazer.
E por último, nós somos comprometidos com o resultado. Não adianta abraçar a árvore, não adianta ser verde, não adianta ser ESG se não paga a conta. Precisa pagar a conta. E a gente faz pagar a conta. Então esses são os nossos valores, e eu adoro falar sobre isso na frente das pessoas, falar numa visita, porque o nosso compromisso aumenta. E se você, empresário, não consegue falar com o teu cliente sobre os teus valores, repense o seu negócio, porque você não está comprometido com ele. Quando você está comprometido com os seus valores, o teu cliente sente. Isso gera conexão. Conexão é vulnerabilidade. E quando eu assumo os meus valores e que eu cometo erro, o cliente se conecta. Porque o meu cliente não se conecta com um produto. Ele se conecta com pessoas, ok? Pessoal, aqui eu vou falar um pouquinho dos números da Opera. Nós saímos lá de 2021, quando nós, Guilherme, Maicon, André, Rodrigo, Jackson e Silvano, resolvemos montar esse negócio. A gente saiu de um volume de operação anual de 47 milhões, atendendo 252 clientes, e pulamos para 2024, fazendo 2,5 bi mais ou menos de operação, atendendo 2.816 clientes e fazendo um M&A com um grande banco. É difícil num movimento de FDIC você convencer um banco a estar na tua operação. E hoje a gente tem o prazer de ter um dos bancos mais dinâmicos do Brasil na pessoa jurídica sendo nosso sócio. E aqui alguns desafios para 25, né? Que nós já passamos, né? Time, não tem nem graça de falar, nós já passamos nos 530 de PL, já passamos dos 4 bi de operações e estamos planejando 26, 960 milhões de PL e 7 bi de operação. E queria mostrar para vocês aqui um pouquinho dos nossos números, rapidinho. A gente hoje somos em 65 colaboradores, desses 165 colaboradores, 100 estão na área comercial, porque a gente acredita que empresa que vende não tem problema, agora empresa que não vende tem problema, então a área comercial precisa ser prioridade, e isso é fundamental para nós. Nós passa na nossa organização mais ou menos 400 mil sacados por mês. O que é sacado? Sacado é o cliente do nosso cliente. E a gente aprova 250 mil sacados mês. Então, se vocês têm uma ideia, tem 250 mil CNPJs que recebem um boleto da Opera para pagar da nossa operação. A gente tem 3.800 clientes. Nesses 4 anos de história, fizemos 121 mil operações de crédito. Crescemos a uma taxa anual de 155% ao ano e já antecipamos, ou seja, já compramos títulos na ordem de 7,2 bilhões de reais. Então esse é o número que a gente fez de operação até agora. Ou seja, nós já ajudamos a muitas empresas crescerem nesses 7,2 bi. Então esse é um pouquinho dos nossos números, só para eu mostrar para vocês como é ter sorte. Né? Porque geralmente quando alguém vence é porque teve sorte. Né? E a sorte está aí. Graças a Deus que a gente tem sorte. Eu digo que quanto mais sorte eu tenho, mais trabalho me dá. Mas esses são os nossos números que eu queria que vocês levassem. E estar aqui comemorando os 4 anos da Opera é muito de devolver para a nossa estrutura cultural da nossa cidade algo diferente. Era muito fácil nós fazer uma festa entre os colaboradores, os funcionários, comemorar e estava tudo certo. A gente resolveu fazer algo diferente. Por quê? Porque nós estamos aqui para transformar a vida das pessoas. E nós queremos isso, nós queremos inspirar as pessoas. E por isso que a gente está fazendo isso. E a gente vem falar de vendas, que depois o Bush vai falar. Por quê? É difícil botar uma pessoa como o Bush aqui, que não é tão conhecida, mas que é uma sumidade da área comercial, falar por quê? Porque a nossa maior dor está na área comercial. Todo mundo tem dor na área comercial. Não adianta falar que organização que não tem dor na área comercial. A nossa maior dor é na área comercial. E é isso que acontece. Nós temos produtos maravilhosos, sócio maravilhoso, empresa maravilhosa, mas se não vende, turma, não vale nada. Não paga conta. Então, esse é o nosso número da sorte. E, de novo, time Opera que está aí, obrigado por tudo aquilo que a gente construiu. Sócios, obrigado por tudo aquilo que a gente construiu. E tenho certeza que esses 4 anos são só o começo. Agora a gente pegou o acelerador, agora é só tocar. Obrigado, time. Aqui um pouquinho da foto dos nossos times, aqui, né, um pouquinho da galera, da nossa estrutura. Para quem não sabe, a gente fica lá na rua Ney Franco 320, uma paralela da rua onde sai lá no Baipendi. E aqui um pouquinho do nosso time nas nossas celebrações, os nossos comitês e um pouquinho daquilo que a gente faz. Mas vocês me perguntam, Gustavo, tá, mas como é que vocês fizeram para ter esse crescimento acelerado? Como é que vocês fizeram para crescer nesse volume? Como é que vocês fizeram para atrair pessoas maravilhosas como a gente tem no nosso time, só tendo sorte? Eu vou mostrar para vocês daquilo que a gente acredita. Por que a gente consegue fazer diferente? Eu particularmente acredito que o sucesso do nosso negócio e o sucesso das organizações está baseado em 5 pilares. E de novo, tá, isso aqui não está em livro nenhum, não está em história nenhuma, isso aqui é aquilo que a gente vivencia. Eu ainda não fiz o curso para vender curso, mas estou me preparando. O que está aqui é o que a gente vive, é o que a gente sente, é o que a gente executa. E o que está no nosso negócio não é nada diferente disso. O que a gente faz lá no dia a dia é isso que a gente acredita. Então a gente acredita em 5 pilares.
Primeiro, pulverização, gestão de pessoas, mentalidade comercial, foco no foco do cliente e uma vantagem competitiva transitória. Gustavo, por que pulverização? Nós temos hoje basicamente 3.800 clientes. Operaram, para vocês entenderem, dentro desse mês de setembro, 1.100 clientes. Ou seja, 1.100 empresas fizeram operações conosco nesse mês de setembro a um volume aproximado de 400 milhões de reais. Esse é o nosso número de setembro, que nós fizemos operação de setembro. Por que pulverização? Pulverização, ela te dá mais trabalho? Dá. Cara, pulverizar cliente dá trabalho pra caramba. Só que ela te dá segurança. Se um segmento está com algum problema, você compensa no outro. Se um segmento você quer frear, você consegue acelerar o outro. Vou dar um grande exemplo. A gente sempre evitou operações do agronegócio. O agronegócio está sofrendo pra caramba, todos vocês estão vendo, é o maior número de RJs do país, é o segmento do agronegócio. E a gente sempre escapou, não concentrou e está passando ileso. A pulverização, ela dá um trabalho tremendo, porque eu falo que o nosso melhor cliente está na estrada de barro. O nosso melhor cliente está escondido. Na 101, no asfalto, na pista duplicada, todo mundo quer ir. Agora pede o cara ir para Timbó, como tem alguns amigos aqui, Rio dos Cedros, né, Caxias, né, cidades longe, ninguém quer ir. Todo mundo quer ir para o lugar perto. Só que a pulverização te dá essa tranquilidade. Só para vocês terem uma ideia, hoje, a nossa maior concentração representa 1,2% do nosso PL. Com clientes que fatura 2 bi por ano. Eu poderia ter mais volume lá? Sim, poderia. Tem concorrentes que têm 50 milhões nesse cliente. A gente tem bem menos. Por quê? Porque a gente quer ter a tranquilidade de dormir. E se você... Eu já vi muitos empresários falar assim, Gustavo, não, mas a gente é concentrado num cliente porque a gente é bom pra caramba. Será que você é concentrado num cliente e você é bom pra caramba ou porque você evadiu? Porque quando você está concentrado num cliente, isso é relacionamento, é você e o teu cliente. Só que se esse cara te largar ou se ele te apertar cada vez mais, a tua margem vai embora. E às vezes a gente não olha isso. E eu já vi empresário dando essa desculpa, não, mas a gente vende pra caramba pro fulano, é a maior empresa do Brasil desse segmento, tal. Eu falo, cara, e se ele te abandonar amanhã? O teu negócio vai junto? E se ele te largar amanhã, o teu negócio vai junto? Então cuidado. A pulverização mostra se a tua área comercial funciona ou não. Se ela tem concentração, se preocupa. Dá uma olhadinha na tua área comercial. E concentração é tudo aquilo que passa de 10% do teu faturamento concentrado num cliente, dá uma olhadinha. Esse cara vai te matar. E isso é fato. Então, cuidem com a pulverização, independente do segmento, independente do negócio. Pulverização. Isso dá tranquilidade e deixa a gente dormir tranquilo. E aqui um pouquinho da nossa pulverização, só para vocês entenderem. No meu lado esquerdo aqui eu tenho os sedentes. Onde vocês estão vendo um pontinho verde é um cliente Opera no Brasil. E aonde vocês estão vendo um pontinho ao zoom é um sacado Opera, é um cliente do nosso cliente que recebeu um boleto nosso. Então deem uma olhada quando a gente fala de pulverização. A gente está em 315 cidades do país, 14 estados brasileiros, eu tenho 77 gerentes comerciais e 14 superintendentes. Isso é pulverização. O nosso ticket médio de título é R$ 1.600. Isso é pulverização. Dá um trabalho danado cuidar dessa galera. Não é meu time comercial, vocês que o digam. Dá um trabalho danado, o telefone começa a tocar às 6h30 da manhã para meia-noite. Mas é assim que acontece. Lá a gente acredita nisso. Nós acreditamos em pulverização e tá aí a prova. O outro pilar fundamental para nós, nos nossos negócios, são gestão de pessoas. E a gestão de pessoas, eu gostaria de primeiro falar com os líderes. Líderes, você que é líder, você que quer inspirar uma pessoa, você que quer trazer alguém bom para o seu time, pensem que nós temos 3 grandes desafios como líder. Primeiro, nós precisamos compartilhar conhecimento. Cara, se eu aprendo alguma coisa, se eu leio alguma coisa nova, se eu estudo alguma coisa nova e eu não compartilho com o meu time, eu não sou líder, eu sou egoísta. Então, compartilhamento. Preciso compartilhar conhecimento. Nós, líderes, precisamos compartilhar conhecimento com o time. Eu estudo todos os dias, eu leio todos os dias, eu escuto podcast todos os dias, eu me encho de informação. Para quê? Para minar meu time de conhecimento. Porque eles precisam disso. Se você, líder, não compartilha conhecimento, pênalti. Ponto 2. Você precisa desafiar as pessoas. Ninguém se move sem desafio. A gente precisa desafiar as pessoas. Líderes, desafiem os seus times. Desafiem as pessoas. As pessoas são movidas a desafios. E isso é importante. Isso muda o jogo. Você, como líder, precisa desafiar a pessoa com realmente vontade, com realmente orientação e dê para ela a possibilidade de crescimento. Mas desafie. E se desafiem também. E eu vou falar que fazer esse evento aqui foi um puta desafio. E nós vencemos mais um. Agora nós estamos preocupados com o próximo. O que nós vamos fazer? Porque esse aqui nós já vencemos.
E terceiro, aprendam a suportar as pessoas. Pô, Gustavo, como suportar? Vocês precisam ser o braço forte das pessoas. Sempre que alguém do teu time cair, você precisa segurar. Sempre que alguém do teu time balançar, você precisa dar suporte. Senão você não é líder. Você é apenas um aproveitador. Você precisa dar suporte. Então não esqueçam, gestão de pessoas está baseada em 3 pilares que eu acredito como líder. Compartilhar, desafiar e suportar. É isso mesmo. Suportem as pessoas. Faz parte do jogo. Nenhum relacionamento anda se a gente não suportar as pessoas. Tá aí a minha esposa que pode falar, porque é difícil suportar, eu sou chato pra cacete. E é assim que a gente precisa entender. Liderança é isso. Suporte. Suporte as pessoas. E lá no Opera a gente acredita muito nisso. Tanto é que tem uma frase que eu adoro e a gente usa muito isso. Nós aprendemos a trabalhar sobre processos. Eu vejo as empresas. Só para vocês terem uma ideia, o nosso time comercial visita algo em torno de 700 empresas por mês. Eu devo visitar umas 20, 25 por mês com esse time comercial. E o que eu mais vejo são empresas preocupadas com o processo. Processo. Respeite o processo, siga o processo, olhe o processo. E eu fico perguntando, cara, cadê o cliente? Cadê a venda? Cadê o negócio? Então esquece um pouquinho o processo, ele é importante para crescimento, ele é importante para que a tua empresa se desenvolva, se estabeleça, mas olha mais o método. Olha como você está fazendo os negócios, olha como você está tratando as pessoas. Esquece o processo está colocando o cliente de lado. E isso é muito ruim. E as pessoas sentem quando uma empresa é focada para processo. Sabe aquela história de você passa numa fila, daí você pensa, ufa, acabou. Aí você entra numa outra fila. É mais ou menos como um check-in de aeroporto, você já viu? Você passa numa fila, apresenta o documento, apresenta a tua passagem, daí você pensa, agora eu vou entrar no avião. Não, daí você vai num corredor, tem mais uma fila. Cara, isso é processo. Isso mata a expectativa do cliente. Então, o processo é importante para o crescimento e para a organização, mas ele pode estar matando a tua operação. E uma empresa, quando está grande, ela não quebra de dentro para fora. De fora para dentro, desculpa, ela quebra de dentro para fora. Quando a gente está mais preocupado com o processo do que com o cliente. Então, olha o método. E a gente precisa estar focado nisso. Método. Como eu estou fazendo a minha organização crescer? Como eu estou fazendo a minha organização melhorar? O processo é a consequência. Cuidado. Eu vejo muita empresa preocupada com o processo. O processo machuca o cliente e não dá para voltar atrás. E para que a gente consiga fazer isso, a gente lá no Opera, para fazer gestão de pessoas, a gente faz feedback constante e direto. A gente tem ritual semanal. Só para vocês terem uma ideia, toda segunda-feira às 9h15 a gente faz uma reunião comercial com todos os comerciais do Brasil. Bota numa tela lá, vai todo mundo de todo o Brasil, que nem diz o Fabinho, nosso diretor de expansão, eu abro o kimono e deixo eles bater. E a gente apanha pra cacete. Por quê? Porque a gente precisa ouvir a rua. O comercial precisa dizer, nós estamos perdendo a operação porque está devagar, nós estamos perdendo a operação porque a mesa não respondeu, porque a pessoa não falou o nome dela no WhatsApp, porque não estão me respondendo, porque a gente não é parceiro do cliente. Quem fala isso é o comercial. E a gente tem que estar disposto a ouvir isso. E a gente faz isso toda segunda-feira, às 9h15 da manhã até às 11h. A gente apanha das 9h15 até às 11h. Bate também porque ninguém é de ferro, mas apanha bastante. E gestão de pessoas é também celebrar os movimentos de descontração. Cara, comemorem os pequenos esforços. Comemorem as pequenas vitórias, valorizem o seu time, eles estão ávidos por comemorações. A gente está acostumado a cobrar, mas está acostumado a comemorar os acertos? Eu sempre digo que a gente é sempre lembrado pelos nossos erros, concordam? E nunca pelos nossos acertos. E isso é culpa nossa, porque a gente celebra pouco os nossos acertos. A gente precisa celebrar aquilo que a gente acerta. Então, o segundo pilar, primeiro pulverização, o segundo gestão de pessoas, galera. E para finalizar esse tema de gestão de pessoas, olhem para o negócio de vocês. E isso é uma frase para mim que é mantra. Cultura é o que você tolera. Quer saber como é que é a cultura dentro da tua organização? É o que você tolera. Você tolera a pessoa fazer alguma coisa ética? Você tolera aquele vendedor bater meta por qualquer coisa? Você tolera aquela pessoa que chega por resultado de qualquer maneira? Essa é a cultura da tua empresa. Você trata as pessoas de qualquer jeito? Isso é a cultura que você tolera. E isso diz... Faz um tempo atrás eu fui numa empresa e me surpreendeu. Eu cheguei na empresa, na porta da empresa... Tinha uma placa, assim, bem no portão, quando eu entrava para a fábrica, estava escrito assim, proibida a entrada de pessoas e animais. Eu falei, opa, somos tudo igual, então. Não podemos entrar, animal também não precisa entrar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer como a empresa trata as pessoas. Isso fala sobre crença. E pode
E aí, o que é pior, né? Eu entrei na empresa, cara, o escritório lindo, maravilhoso, cheio de frase, um, um quadro lindo de Jesus e tal. Eu falei, cara, o homem vai pular da cruz, porque para chegar aqui com uma frase dessa, essa é a crença. É aquilo que a empresa acredita. Isso não vai longe. Então, olhem para suas organizações e pensem, cara, o que que eu estou tolerando aqui? O que eu estou tolerando é o que eu estou dando de recado para o meu cliente. Eu tolero isso. Se você tolera isso, cuidado, ok? Ponto 3, mentalidade comercial. Essa aqui para mim é fundamental. Para mim, numa empresa só existe dois tipos de pessoas. As que vendem e que ajudam a vender. O resto, turma, é figurante. Ah, Gustavo, mas a tia do cafezinho. Cara, ela tem que caprichar no café. Lá nós temos uma tia que faz um café forte pra cacete, de manhã cedo, pra todo mundo acordar, vender, ficar bonito. À tarde é fraco pra todo mundo dormir e acordar no outro dia firme. É assim que precisa acontecer. Todo mundo precisa entender pra vender. Pô, jurídico tem que fazer contrato rápido, liberar documento pra nós vender. Cadastro tem que liberar rápido pra habilitar o cliente, pra nós fazer a operação, pra todo mundo, pra nós ajudar o cliente a fazer o negócio acontecer. Gustavo, todo mundo tem que vender, todo mundo vende. E se você não vende, você tá no lugar errado. Se preocupe, porque a tua empresa pode acabar por causa de você. Todo mundo tem que vender. Todo mundo precisa vender. Todo mundo precisa ter orientação a vendas. A gente brinca lá. Cara, por que eu vou encher o saco do vendedor? Tem empresa que passa o dia inteiro enchendo o saco do vendedor, pedindo relatório, pedindo documento, pedindo informação, tal. Cara, vamos matar o negócio? Deixa o cara vender, pô. Deixa o cara atender o cliente, deixa o cara dar suporte. Depois, no final do dia, a gente conversa. Mas durante o dia, deixa o cara trabalhar. A gente desenvolveu algumas metodologias lá, por exemplo, o relatório de visita o cara faz por áudio. Ele entra no nosso assistente virtual e faz o relatório de visita por áudio. Por quê? Como é que eu vou pedir pro cara passar o dia em casa preenchendo o relatório de visita? Que vendedor vai vender? Porque daí na segunda ele fica em casa para planejar a semana. Na sexta, ele fica em casa porque ninguém recebe o cara na sexta para visita. Daí terça ele fica preenchendo o relatório, sobra quarta e quinta. Mas daí quarta acontece alguma coisa que ele tem que ficar em casa, de vez em quando ele visita na quinta. O problema é de quem? Da empresa. Que não criou o processo de venda. Não deixou esse cara livre para vender. Então, cuidado. De novo, o processo mata o teu negócio. Cultura comercial faz o negócio para frente. Empresa que não pensa assim, pode ter escritório bonito, pode ter coisa maravilhosa, ter o melhor marketing do mundo, mas sem venda, não funciona. Sempre falo, já falei isso aqui e volto a repetir. Empresa que vende, não tem problema. Empresa que não vende, tem problema. E aí, o outro item para mim que é fundamental é foco no foco do cliente. Eu vejo muita gente falando assim, Gustavo, pô, minha empresa é focada no cliente e tal. Eu falei, cara, e se ele estiver fazendo coisa errada, tu tá focado nele? Ah, pois é, veja bem, não, mas daí desse jeito eu não tô. Quando eu tô focado no foco do cliente, eu conheço ele de, cara, qual que é o teu foco? Quem que tu quer atender? Eu quero atender esse segmento. Eu vou te ajudar. Eu vou te dar suporte. Eu vou fazer você crescer. Conta comigo. Agora, se eu não sei para onde ele quer ir, como é que eu vou ajudar ele? Se eu não sei onde dói, que remédio que eu vou dar? Não funciona. Então, galera, o nosso foco tem que ser no foco do cliente. Cara, para onde tu quer ir? Eu vou te apoiar. Mas ele precisa ter ciência que você vai ajudar ele a ir percorrer o caminho que ele gostaria. Então, galera, não é foco no cliente, é foco no foco do cliente. E aí eu vou passar um videozinho para vocês aqui que eu acredito muito. Esse vídeo é meio antigo, mas é muito legal. Por quê? Eu falei no começo para vocês, galera, ninguém tem conexão com o produto. Alguém tem conexão com o produto aqui? Vocês sentem conectado com o produto? Eu vou lá no Dr. Diego, lá, cara, até me conecta aquela caneta que faz aquela cadeira que faz massagem, não sei o que e tal, beleza? Mas não é isso. Eu me conecto nele, como profissional. É ele que me atende, é ele que conversa comigo, é ele que me atende bem, é ele que a minha mulher vai lá e reclama que o meu dente tá ruim porque eu tô tomando café. Ele fala, não, pode tomar o café, tá tudo certo, isso aí não acontece. Cara, a gente se conecta com pessoas. Conexão é pessoa. E relacionamento é com pessoas, não com produto. Então a gente precisa investir em relacionamento. A gente precisa se relacionar. Networking. A minha esposa falou, cara, tu fala com pessoas o tempo inteiro. Eu falei, isso, eu falo com pessoas o tempo inteiro. Porque isso é relacionamento. E quando a gente chega num cliente, que o cliente pede uma indicação de outro cliente, você indica, e ele fala que já tem um cliente que é seu cliente também, que opera com você e tá falando, cara, eu nunca tô no caminho certo. Tô fazendo a coisa certa. Se relacionem com pessoas. O cliente precisa entender que você é uma pessoa. Você não é um produto, você não é um serviço, você é uma pessoa. E pessoa tem valores, pessoa comete erro e pessoas falam. Acreditem, o celular também serve para ligar. Esses dias eu estava falando assim, esses dias não, ontem. Eu vi uma senhorinha lá que é tia da minha mãe,
bem parada no sinaleiro e com o telefone assim, vocês já viram? Tava ligando. Eu vi que ela tinha a idade que ela tem porque ela tava ligando. Porque se ela fosse mais jovem, ela tava aqui, ó. Cara, todo mundo manda mensagem. Chatbot, todo mundo faz. Pedir qualquer coisa pelo WhatsApp, todo mundo faz. Querem um teste? Quando seu amigo tá de aniversário, liga pra ele em vez de mandar uma mensagem. Vocês vão ver o que vocês vão ouvir. Mas a gente tá tão acostumado a mandar uma mensagem, isso não gera relacionamento, cara. Mensagem, até a minha vozinha de 80 anos, né, Tia Lene, consegue mandar mensagem no WhatsApp. Mas liga. Isso faz a diferença. Vou soltar o vídeo pra vocês olharem. At the Harvard Business School, they came to this conclusion a few years ago that in the 21st century, all selling would be relationship selling. All success in business will be based on relationships. Your very best customers, I can tell you, are the people that you like and the ones who like you. 85% of your recommendations and referrals will come from people who like you and people who feel good about you. So focus on the relationship and the sale will take care of itself. Stage number 1 is to establish rapport and trust, credibility. And you establish rapport and trust by focusing on the relationship rather than on the sale. The very best salespeople are the ones who form the very best relationships with their customers. They make it clear to their customers that they like them and they care about them, and they ask them questions. Listening builds trust. Customers want a relationship before anything else, and listening builds trust. Ouvir constrói confiança. A gente acha que o vendedor precisa falar, né? Cara, se você não para de falar, como é que você vai entender o teu cliente? Deixa ele falar. Ouvir constrói confiança. O maior vendedor do mundo é aquele que sabe ouvir. O cara que sabe ouvir, o vendedor que sabe ouvir a dor do cliente, entrega. Ele não precisa saber falar bem, não precisa ser cheio de trejeitos, ele precisa ouvir. Então pensem sobre isso. Quanto eu estou ouvindo o meu cliente? Porque se eu ouço ele, eu crio confiança e consigo dar o remédio certo para aquilo que ele está precisando. E para finalizar, turma, o quinto pilar, que para a gente é super importante, isso é uma coisa que eu acredito muito, a gente aprendeu na escola de administração, isso está em vários livros, que a gente precisava a vida inteira buscar uma única vantagem competitiva. Cara, eu acho uma única vantagem competitiva naquilo que eu sou melhor que todos os outros e eu foco nela. Eu sinceramente acho que isso acabou. Só funciona nos monopólios ou nos oligopólios. Cara, a gente tá o tempo todo sendo copiado. Dá um exemplo. Cara, a gente sempre foi muito bom em pulverização. Daí a gente contrata vários gerentes no Brasil inteiro. Alguns deles não dão certo, a gente desliga. Cara, tem 3 fundos que não dá 3 horas, né, time? 4 horas, contrata esses caras, porque eles querem saber a fórmula mágica. Cara, os caras passaram no Opera, vem aqui, vão me ensinar e tal. Daí dá 90 dias e falou, ué? Não é que os caras não vai mesmo? Não funciona? Eu falei, pois é, turma. Por quê? Porque a vantagem competitiva é transitória. Ontem a gente era bom naquele gerente, amanhã a gente vai ser bom no outro, e até tu conseguir me alcançar eu já fui. Aí daqui a pouco vão patrocinar o Jaraguá Futsal. Não, nós já fizemos, daí vem o outro agora e copia. Não, mas vamos contratar alguém que trabalha da cultura comercial da ópera, que nós vamos levar a fórmula mágica lá. Eu falei, cara, continua contratando que não vai chegar, porque cada vez que vocês tentam chegar perto, a gente vai mais longe. Porque isso é vantagem competitiva transitória. Um dia eu sou bom nisso, eu me estabilizei. Depois eu preciso ser bom em outro lugar, porque o meu concorrente já vai me alcançar. E eu preciso achar sempre a minha vantagem competitiva transitória. O que eu vou ser bom amanhã? Porque hoje o meu concorrente já me copiou. Eu preciso ser bom em alguma coisa amanhã. Então parem com essa ideia de que a gente precisa ter uma vantagem competitiva permanente. Isso não existe. Passou. Vantagem competitiva permanente é para monopólio ou oligopólio. Para o nosso mundo real é vantagem competitiva transitória. Você é bom no que hoje? E amanhã? Cara, acelera. Tem que ser bom em alguma coisa amanhã, porque o teu concorrente já copiou. Cara, ele tá contratando alguém do teu time para copiar. Ele tá fazendo fofoca com alguém do teu time para ver se copia. E é assim que acontece, galera. O mercado funciona assim. Só que a partir do momento que eu tô olhando a minha vantagem transitória lá na frente, ele não consegue me copiar. Porque demora até ele chegar. E cada vez que ele chega, a gente tá correndo mais longe. Então pense nisso. Nada de vantagem competitiva permanente. O jogo é vantagem competitiva transitória. O que nós vamos ser bom amanhã. Você sabe? Você sabe o que o seu negócio vai ser bom amanhã? Eu espero que você saiba. Então você não vai dormir hoje. Pessoal, para encerrar minha fala,
Tem um negócio que eu acredito muito, que falo pro meu time muito, e é legal a gente ouvir das pessoas isso, que nada supera o trabalho. Né? Eu brinco que o Brasil é uma fábrica de influencers, é uma fábrica de produtores de internet, é uma fábrica de vendedores de internet, e tem uma frase que eu adoro que diz o seguinte: não é porque a internet deu voz a idiotas que nós precisamos dar ouvidos. A gente precisa de economia real, de vida real, de gente que faz no dia a dia, de gente que acontece no dia a dia. Chega de curso por curso, né? Vamos vender curso. Não, a gente precisa de economia real. O que você fez? O que você entregou? E a entrega é disciplina. E disciplina é o seguinte: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Adulto faz o que precisa ser feito. Concordam comigo? Isso é disciplina. Quando alguém pergunta, fala, Gustavo, o que é disciplina? Disciplina é fazer o que precisa ser feito. E a gente faz aqui o que precisa ser feito. Ok, galera? Eu encerro essas 5 pilares nossos que a gente acredita, com um agradecimento primordial para minha família, que eu estou aqui por eles. Então, João, Maria, Lucas, Júlia, obrigado. Essa é uma foto que eu amo. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado por me apoiarem em estar aqui. Time Ópera. Vocês vão aparecer. Espera aí. Tô apertando aqui. Opa, não, calma. Time Ópera, obrigado. Já demos uma boa enchida na casa, a gente já sabe que nós já partimos de 200 pessoas, então a gente ficou um pouco mais fácil. Então, obrigado por tudo que vocês estão fazendo, obrigado por aquilo que vocês constroem e obrigado por acreditar no CPF do Gustavo. Que isso é o fundamental. Antes da gente acreditar no CNPJ, a gente acredita no CPF. Então, obrigado por acreditarem no meu CPF, sócios, Guilherme, Maicon, André, Rodrigo, Jackson, Silvano, obrigado por acreditarem no meu CPF. Sozinho eu não seria ninguém. Luquinhas, amo você, obrigado, filho. Obrigado, obrigado de coração. Você quer subir aqui? Tem pra mim de colocar lá? O que você quer falar? O que você quer falar? Meu nome é Lucas, eu sou filho do Gustavo.